the last English speaker you will have to hear today. So please, a big round of applause for our translators who are helping us bridge the gap. Thank you. I work very closely with the threat research team at Palo Alto Networks, so today's discussion is actually going to be a little more technical than perhaps some of the other discussions. I hope you find it useful. What we're going to do today Achei minha apresentação útil. O que nós vamos fazer é ver o ciclo de vida da nossa rede. E nós vamos olhar para nós fizemos uma série de estudos no começo desse ano, em março desse ano, nós estudamos por 3 meses mais de 1.000 redes que tiveram nossa aplicação instalada e como as ameaças estavam usando isso. Nós vamos mostrar um pouco desse dado deles para formar as melhores práticas. Before we get into this, I want to be very clear. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de ser muito claro desta definição de ameaça avançada e persistente. Nós não estamos falando de negar ataques de servidores, mas os ataques que você não vê, aqueles que podem levar meses para ser detectados e que podem chegar na sua organização e ficar lá por 4 anos, roubando de vocês todos os dias os dados, que podem roubar todos os recursos valiosos em que você gastou muito dinheiro para colocar novos serviços, aquela propriedade intelectual sendo roubada e os ataques sendo partes do APT, que eles não estão se escondendo no porão. Eles são muito bem, que eles são grandes organizações muito bem organizadas que recebem muito dinheiro. Quando eu falo de avançado, eles estão usando as últimas técnicas que evitam detecção persistente, que não quer dizer que eles invadem e roubam alguma coisa e depois saem, mas eles ficam por um tempão ali e continuam replicando o ataque. É isso que nós consideramos um ataque avançado e persistente. Vocês já viram esse diagrama de ciclo de vida? Não é super novo, é chamado a cadeia da morte ou a cadeia de ciclo de vida da rede. Eles não se comportam normalmente nessa ordem, mas eles seguem uma ordem parecida com essa. Primeiro eles atraem o usuário final. Depois eles exploram. E uma outra palavra que eu gosto é carga ou halo, que vem para a sua rede, que controla as máquinas e dão ao atacante uma pegada para que eles sigam os ataques subsequentes. É o próximo passo. E depois que isso está estabelecido na sua rede, eles devem comunicar para fora da rede. Essa é uma maneira-chave que vocês têm, a capacidade de detectá-los quando você chega às ferramentas certas e às pessoas certas. Estabelecimento de um link de controle e comando. E depois, quando eles chegam lá, a infraestrutura está construída dentro do seu ambiente, é aí que eles conseguem cumprir a missão, seja qual for, seja criptografar a sua base de dados e cobrar $10.000 para ter os dados de volta, ou simplesmente roubar informações. O que nós vimos na nossa pesquisa é que uma das características que definem o malware que é avançada é a customização daquele malware. E eles customizam isso em todas as fases, eles customizam o próprio aplicativo. E os domínios, a rede de comando e controle
que os detectam. Eles customizam os aplicativos. Por exemplo, um aplicativo padrão que é aceito pela sua equipe de segurança, mas que é modificado um pouquinho só para que eles possam usar o Halo. Por exemplo, o Skype foi um bom exemplo. Na Síria, o governo customizou o Skype para que eles pudessem literalmente ligar as câmeras dos seus computadores, os microfones, e espionar seu próprio povo. O controle de tráfego também pode ser customizado, as mensagens instantâneas também. Uma outra chave é a evasão, que usam relatórios que não são padrões. Eu acho que os protocolos não são mais a classificação apropriada para tráfego de rede, porque a invasão é a nova norma, não é mais a invasão, não é mais a exceção, perdão. Eles podem também, pelo Halo, eles podem entrar em long sleep. E quando ninguém está olhando, aí eles executam um determinado arquivo, ou o código polimórfico, que vence a checagem de nome de arquivo, de nome de pasta, simplesmente adicionando um 0 no final do código. Então, assim, eles podem enganar a matching de assinatura, por exemplo. Nós temos a tecnologia de sandbox, que executa arquivos e faz a análise fora das redes customizadas. E usando essa analogia, nós descobrimos que 50% a 70% do malware que nós pegamos não tinha cobertura de um antivírus. Isso é um aspecto chave, uma diferença muito grande dos anos passados, que quer dizer que o malware customizado, esse código, era muito caro e apenas governos e famílias de criminosos poderiam comprar isso. Hoje em dia, os preços estão caindo e o nosso trabalho como líderes de segurança é fazer o preço de hackear você ficar mais alto. Por fim, tem os domínios, os novos domínios. São os mecanismos de transporte da informação que eles estão roubando, ou os payloads da sua rede. Domínios que existiam há 30 dias que não poderiam se propagar antes, ou os domínios de fast flux, por exemplo. Como o tráfego pode ser escondido na internet, mesmo quando você detecta esse tráfego, é muito difícil ver para onde que ele está indo. Algumas das estatísticas que nós encontramos no nosso estudo é que o tempo é um fator muito importante nessa luta contra os criminosos cibernéticos. E nós vamos falar do tempo muitas vezes. Uma das ideias que temos é quanto demora até que uma ameaça novinha seja customizada pela indústria. Normalmente é 5 dias, mas alguns que vêm pela web são de 20 dias. Isso quer dizer que o produto, o código malicioso que eles têm, tem um ciclo de vida de um período de alguns dias. Então, eles têm que cumprir a sua missão naquele período de tempo. Então, dos nomes do jogo aqui é reduzir o seu próprio tempo para entender essa nova variante ou esse novo malware, para que eles não tenham tempo. Roube o tempo deles, porque o tempo está do lado deles por enquanto. E esse é um dos mecanismos que nós precisamos estar atentos. Outras pesquisas apontaram para uma coisa que eu acho que vocês já sabem, mas foi confirmada, é que a navegação na web que tem mais ação. De longe,
onde tem a maior volume de malware, em comparação com todo o protocolo de backdoor. Nós tivemos 60 mil amostras e 26 mil delas não foram detectadas por nenhum dos fornecedores de antivírus. E a maior parte delas vinha de navegação. Eu quero que vocês notem aquela FTP bem pequenininha ali. Lembre daquilo lá por um segundo. Falamos sobre evasão. A evasão não é mais uma exceção. A evasão é a norma. A utilização de portas não de anonymizers ou proxies ou túneis criptografados, a capacidade de levar o tráfego a túneis permitidos para poder evadir dados. Uma outra coisa importante, o aplicativo mais evasivo, 95%, 97% dos FTPs que nós encontramos, que tinha malware, estava usando uma porta não padrão. 237 portas. Ninguém estava se importando. Importem-se. Eu tenho 5 minutos, então temos algumas melhores práticas. Eu estou fazendo toda a pesquisa que vocês estão fazendo, que eu estou falando, está disponível para vocês. Vocês podem chegar no nosso stand, mas pegamos esse problema muito complicado e damos a vocês algumas sugestões muito simples. Em princípio, tudo tem que ir no funil. Todos os dados têm que ser examinados. Mesmo os dispositivos móveis e remotos. Segundo, reduzir a superfície de ataque. Para nós é muito difícil, muito importante. Tem algumas coisas específicas, mas reduzir a superfície de ataque faz você gerenciar isso melhor. Vocês ouviram muito falar sobre visibilidade, reduzir os logs. O que eu quero apontar é que você tem que verificar, inspetar e inspecionar SSL e SSH. Para as coisas que vocês já conhecem, bloqueia-as. Se você quer falar mais sobre detalhes, nós podemos ir depois no painel sobre isso. Mas testar e adaptar-se ao desconhecido é uma área que é a mais desafiadora, mas, por exemplo, a tecnologia de sandbox é a melhor para isso. Investigar, classificar o tráfego de rede. Aquilo que é desconhecido provavelmente é ruim. Controlar usuários desconhecidos. Bloquear os downloads de domínios desconhecidos. Tem áreas de alto risco. E alguns passos simples para dar para proteger vocês disso. Por último, mas não menos importante, investigar e limpar os dados de forensicos que você tem que olhar. Se você ver o que está infectado e restaurar a sua política de segurança depois do ataque. Às vezes você tem que tomar decisões muito difíceis sobre o que precisa ser modificado. Em todo o ciclo de vida do ataque, você tem que olhar não apenas para o payload, mas para os backfiles, mas também olhar para todo o ciclo de vida das ameaças para evitá-las. Alguma pergunta? Acho que é hora do painel, né? Então, muito obrigada. Para moderar este painel, nós convidamos Graça Sermão, fazendo parte do painel, Security Officer da Cabesp, Anderson Elias Mender. Especialista da ASM, André Rossini. Regional Sales Manager Brasil, da Palo Alto Network, Arthur Capella. Gerente de TI da Tejofran Saneamento e Serviços, Erlen Ângelo Abataiguara. Especialista em cybercrimes, José Mariano de Araújo Filho. Executiva de SI do Banco Votorantim, Larissa Escobar.
Professor da Fundação Getúlio Vargas, João Pérez. Diretor de TI da Universidade Uberaba, Luciano Lopes. Business Process and IT Manager do HSBC, John Juscas. Com a palavra a moderadora, Graça Sermon. Obrigada. Bem, último painel do dia e nossa plateia aí, comparecendo, os painelistas, nosso palco aqui todo ocupado, realmente é sinal de que a questão segurança ganhou aí um status aí muito importante. Eu vejo isso, na verdade, como um trabalho, né, árduo, um sucesso para todos nós, porque eu acho que esse trabalho é feito em conjunto. Esse ano a gente está trazendo discussões novas, a questão dos backdoors, a questão dos ataques avançados, a gente já havia tratado, mas agora acho que a gente tem um novo cenário para olhar essa questão da segurança. A gente tem falado bastante ao longo do Security Leaders nesse novo capítulo da segurança da informação, se é que a gente pode falar nisso agora. Então, para começar esse painel, e a gente já falar um pouquinho sobre esse cenário, eu vou trazer uma matéria que saiu recentemente na mídia e que na matéria discorre sobre uma série de aspectos de ciberespionagem que a gente já tratou em outros painéis. Então, não vou voltar com esse tema, mas essa questão dos backdoors é importante, porque um professor Moraes, da COP da UFRJ do Rio de Janeiro, ele falou a seguinte frase: a questão dos backdoors é como você comprar um cadeado para proteger a sua casa e o fabricante vender a chave para outra pessoa. O capítulo da segurança na internet precisa ser reescrito. Então, eu acho que, assim, qual é o nosso papel nesse cenário? Acho que, primeiro, esclarecer o que é isso, porque esse assunto está na mídia, preocupa, né? E eu acho que, assim, o objetivo não é nem a gente ficar num painel muito técnico discutindo isso, mas, assim, o que tem de novo nesse cenário, né? Do que a gente está falando aí e por que esse assunto veio à tona e essa questão dessa sofisticação dos ataques realmente começou a preocupar. E aí muitos CSOs têm dito, mas Graça, isso não é novo. Para a gente, não, pode não ser novo, né? Obviamente, para todo o time de segurança que vem acompanhando a evolução dos ataques. Mas eu acho que o tema ganhou uma repercussão maior. Eu acho que é nosso papel trazer para o palco do Security Leaders essa discussão e avaliar um pouco esse cenário. Então, eu já vou deixar essa provocação aí. Quem que já gostaria de comentar um pouquinho essa declaração, esse novo capítulo? Estou olhando para você, Mariana, eu acho que você pode começar falando um pouquinho sobre isso, né? Pela sua experiência. Com certeza. Meus cumprimentos, Graça, participando praticamente todos os Security Leaders. Cada ano está ficando difícil se superar, mas vocês estão conseguindo. Que bom, obrigado. Cada vez melhor. Só posso dar os parabéns. Gostaria de cumprimentar todos os presentes e eu fico muito satisfeito de ver tanta gente interessada, porque o assunto, muito embora possa parecer um tanto quanto árduo, mas é um assunto que, no final das contas, somente ganhou esse destaque, somente ganhou essa repercussão em função desses incidentes que envolveram o ex-analista de informações da NSA, o Edward Snowden, mas que, no final das contas, ele não tem absolutamente nada de novo. Já é um problema que já tem um bom tempo. Falar-se a respeito de interceptação indevida de comunicações, muitos vão se recordar do que eu vou trazer à tona de novo. Quem nunca ouviu falar a respeito da rede Echelon, utilizada tanto pelos Estados Unidos, por seus aliados, e não existe simplesmente para aperfeiçoar comunicações, não. É uma rede para coleta e interceptação de informações de telecomunicação. Agora, trazendo para o nosso meio essa questão da ameaça, primeiro, o que eu acho é que, infelizmente, o Brasil ainda vai apanhar muito, ainda vai passar por muitos episódios que não vão ser nada agradáveis antes de realmente se começar a discutir com seriedade essa questão.
E eu posso dizer o seguinte, com a minha experiência como delegado de polícia, que sempre me especializei na investigação de cybercrimes, e com base, inclusive, em centenas, milhares de cases no qual eu trabalhei, o que a gente verifica é uma vulnerabilidade total das informações dentro do meio corporativo. Isso em função de uma série de fatores, a questão da economia, dos recursos necessários para que você possa realmente garantir segurança da informação e um desprezo quase que total por grandes empresas, inclusive, no que diz respeito à ameaça dos insiders. A grande maioria dos problemas estão relacionados sempre a uma participação interna. Isso não pode ser desprezado. Tive casos a qual eu tive a oportunidade de investigar, onde a gente verificou que a vulnerabilidade que proporcionou grandes vazamentos de informação, alteração de sistemas, implantação de backdoors, se deram exclusivamente porque existia um insider. As pessoas não souberam lidar com esse tipo de ameaça. Se fala tanto em IDS e outros recursos de proteção, mas até que ponto as empresas estão não somente dispostas a investir nesse tipo de recurso, mas também realmente pensar em segurança como se deve? Eu estava até comentando, antes de iniciar, o seguinte, o grande problema que a gente enfrenta no nosso país, software é mal escrito, é mal feito, não representa a segurança necessária. Por quê? A preocupação da empresa, eu preciso ganhar dinheiro com a minha atividade fim. Consequentemente, eu preciso de um sistema que atenda às minhas necessidades, que seja específico para a minha necessidade. Ele é escrito, ele vai atender a necessidade, ele vai fazer o que a empresa quer, abrindo, se não centenas, milhares de portas, porque segurança não é um fator primordial. Esse é um aspecto. Mas eu vou um pouquinho mais longe, Graça. Hoje, até mesmo no que diz respeito aos próprios equipamentos, à estrutura de hardware, nós somos deficientes. É muito simples e já está se começando a enxergar ameaças proporcionadas por alterações indevidas de firmware, roteadores com firmwares defeituosos. Eu tive a oportunidade de trabalhar no caso de uma grande empresa que tinha um determinado equipamento, vendia esse equipamento, e o que aconteceu? O seu equipamento, ele foi feito todo um trabalho de engenharia reversa por piratas de informação, o firmware foi adulterado, foi alterado e ele se tornou, inclusive, um vetor de ataque. Então, até que ponto nós estamos realmente olhando e enxergando onde está o problema? Edward Snowden, perfeito, tomamos consciência do que anda rolando por aí. Muito tardiamente, na minha opinião. Porém, é apenas e tão somente a ponta do iceberg. É motivo para que a gente possa discutir. Você se recorda bem, né, Graça? Quantos e quantos anos que nós passamos discutindo lei de cybercrimes. Infelizmente, o que eu estou vendo é que essa discussão relacionada, principalmente, existência de backdoors, vazamento de informação, segurança corporativa, vai começar uma nova novela novamente. Até que ponto que a gente vai aprender as lições do passado e enxergar realmente a ameaça como ela é e não ficar com medidinhas paliativas que não vão levar a lugar nenhum? Eu acho que ou se leva a sério o problema, ou se escutam os especialistas, porque nessa hora, infelizmente, se começa a ver de tudo, as soluções mais milagrosas que você consegue imaginar. Eu ouvi tanta besteira nos últimos tempos, que eu tive que promover uma limpeza no meu ouvido, porque eu não aguentava mais ouvir tantas coisas que beiravam até o ridículo. Então, está na hora de consciência. Segurança é para quem realmente sabe fazer segurança, não é para amadores. Ok, Mariana, você já começou incendiando aqui o nosso painel, acho ótimo. Eu vou passar lá para a ponta, para o John. John, como eu abri esse painel, né, eu vou provocar bastante vocês para a gente... claro que é inevitável, a gente acaba fazendo referência ao caso e à espionagem, mas o que eu queria, na verdade, era, nesse painel, ouvir como é que isso está, como é que está sendo para vocês aqui no Brasil. Se isso realmente é uma oportunidade, é um momento, como o próprio Mariano falou, de olhar esse cenário. Eu acho que essa questão dos backdoors não é nova, as vulnerabilidades, mas você vê nesse momento uma oportunidade de olhar de uma outra forma
para a questão dos ataques? Bom, obrigado, Graça, mais um ano aí, 4 anos juntos, parabéns. O Mariano tem total razão. O pessoal acordou. O pessoal acordou por ataques direcionados. O caso Snowden simplesmente exemplifica que as empresas antes estavam preocupadas em se proteger de todos os lados, mas não se protegeram tanto e não tomaram nota de que quando o hacker, ou quem quer que seja o mau indivíduo, quer atacar, tem um alvo fixo, ele vai até o fim, até ele conseguir. E esse caso que acabou saindo aí do governo e tudo mais é uma prova disso. As empresas estão acordando, sim, muitas ações restritivas, não só em matéria de TI, de tecnologia, de novas soluções ofertadas para evitar esse tipo de ataques, mas principalmente com recursos humanos. A pessoa que faz o ataque pode estar dentro da tua casa. Então, fechando portas, inclusive, para formas de trabalho dos seus próprios recursos. E também as empresas estão estão tomando noção de que a segurança nunca vai existir 100%, mas ela precisa se precaver ao máximo e também entender que a sociedade, se nós vivemos em sociedade sabendo que temos problemas de segurança, vamos ter que viver para os próximos anos sabendo que vamos ter problemas de segurança de informação, segurança digital. Isso, todas agora estão cientes plenamente do que está ocorrendo. Ok, eu vou convidar o Erlen para falar um pouco, saindo aí do mundo, volto para os CSOs, enfim, para os líderes de segurança. O Erlen tem uma outra experiência aí. Como é que você olha a questão da segurança? Por exemplo, backdoor, isso é uma coisa... Eu estou batendo nessa tecla dos ataques, desse nível de vulnerabilidade, porque eu já comentei com vocês, eu tenho recebido muitos e-mails, muitas ligações de executivos que não são nem de segurança, nem de TI, tentando entender o que é isso, né? Mas, então, agora eu posso comprar uma solução e isso já vem com uma vulnerabilidade? Então, peraí. Mas então, se eu levar meus dados para um servidor lá fora, eu já vou estar vulnerável? O que está acontecendo nesse mundo da segurança? Eu falei, não, peraí, calma, eu não sou expert, eu não sou especialista em segurança, mas eu vou tentar. Até convidei, muitos deles estão assistindo Security Leaders, para tentar entender o que está acontecendo. Qual é a sua visão como executivo de TI do que está acontecendo no seu ponto de vista? Boa tarde, Graça. Parabéns mais uma vez e obrigado também pelo convite. É sempre uma grande oportunidade estar aqui com vocês. A minha função, na realidade, eu fico no meio termo. Eu nem sou o usuário final, que eu diria que o usuário final é quem efetivamente é o dono do negócio, e nem sou, ao mesmo tempo, o pessoal de segurança. Tá? Não sou técnico e não fico configurando firewall, esse tipo de coisa. Então, eu tenho uma posição aí que ela é bastante complicada. Agora há pouco aqui a gente estava conversando, né, aqui fora do microfone, e dizendo o seguinte: sim, realmente você tem o caso do Snowden, que é uma coisa que a mídia pegou muito forte, mas você tem uma outra coisa que seria essa rede Wikileaks. Eu me encaixo, eu pelo menos vejo mais as empresas na rede Wikileaks do que efetivamente no Snowden, porque ela é uma rede constituída e é uma rede que tem vazamento de informação. Tá? Então, o que eu vejo assim? O grande problema é que quando você detecta, e isso já passou, tá? Como é que você faz para evitar que isso efetivamente aconteça e que isso tome uma constante dentro da empresa? Tem, sim, que envolver o negócio e tem que envolver os tomadores de decisão, quando eu digo negócio, e tem que envolver os usuários finais também. Tá? É um grupo de ações que tem que ser tomadas, não é simplesmente adquirir um determinado tipo de ferramenta. Um dos pontos que eu vejo e que é extremamente difícil, muito difícil de estar discutindo, normalmente quem toma a decisão na empresa,
entre os milhares de decisões que eles estão tomando, tem uma parte que é de segurança. A segurança, essas pessoas não conhecem. Falou. Acho que agora que voltou. Essas pessoas, efetivamente, elas não conhecem. Então, o que elas fazem? Elas delegam. Tá? Mas elas delegam e não dão o poder da decisão. Isso é um problema muito grave. Então, a área de TI, por ser uma área normalmente de tecnologia, ela acaba assumindo a parte todinha de segurança dentro da corporação. Só que, muitas vezes, ela não tem o poder de decisão. Eu não estou falando assim, gente, entendam bem. Não é que você deve deixar o negócio. Não, pelo contrário. A área de TI tenta entender o negócio e, ao mesmo tempo, tenta colocar segurança naquela tomada de decisão. Tá? Só que, muitas vezes, a alta direção não participa. Então, a gente, como CIO, tem que estar trabalhando, tem que estar com um pé em cada um dos mundos. Se deixar simplesmente, muitas vezes, somente para o pessoal técnico, ele vai falar, não implante, não faça, não é o que a gente precisa, a gente deve estar fazendo. Só que se eu fizer isso, eu posso quebrar um negócio. Então, você tem que estar trabalhando realmente com o pé nas duas coisas. O que você estava comentando a respeito ao comentário, né, que você fez, assim, no sentido de devices que já tenham... Que já trazem a vulnerabilidade embutida, né? O que eu percebo é assim, cada vez que eu venho aqui, eu não saio mais tranquilo, não. Mas não é essa a intenção. Não é essa a intenção. Mas por quê? Mas, por outro lado, a gente vai conhecendo mais ferramentas, a gente vai conhecendo mais, cada vez mais a tecnologia e consegue aplicar efetivamente isso. Tá? Então, pelo menos, eu acho que não tem coisa pior do que você ser falsamente seguro. E isso é uma das coisas que eu acho que esse fórum aqui consegue trazer isso de uma maneira extremamente clara para a gente. Ok. Vou voltar para o Security Leader e convocar o Anderson para falar um pouquinho. Para você, essa questão da vulnerabilidade embutida, dessa sofisticação dos ataques, Anderson, o que tem de novo aí, olhando sob o ponto de vista de um Security Officer? Não está funcionando? Acho que ali está funcionando. Vamos trocar aí. Pronto. Bom, Graça, como o pessoal já falou aqui, não é uma coisa nova, né? Backdoors, ameaças persistentes, já tem um grande tempo que está no mercado. Acho que em todas as edições do Security Leaders já falaram sobre isso. É um desafio grande para você que está gerenciando a segurança. Você tem um orçamento curto para se fazer, mesmo assim você investe em segurança, investe em IPS, host, IPS, CIEM, você monta toda a sua infraestrutura para poder detectar o ataque. Mas acho que o grande desafio eu estou sabendo que eu estou sendo atacado. E agora, o que eu faço? Acho que as empresas ainda não entenderam o que deve se fazer. Quem eu devo procurar? Eu estou sendo atacado, eu devo desligar um servidor, eu não devo desligar um servidor? Quem que eu vou chamar? Vou chamar um delegado de polícia? Vou chamar um advogado? Quem que eu vou trazer para me ajudar com esse incidente? Então, eu acho que a maioria das empresas não estão preparadas para isso, para lidar com o incidente. Questão de tecnologia, eu acho que a maioria das empresas já dominam isso, né? Já viram que não é só investir em antivírus, anti-spam, isso não adianta mais. Né? Você tem que investir, sim, em conscientização dos seus usuários e tudo mais. Todos já entenderam esse recado, mas acho que o grande recado que ainda não entenderam é o que eu faço quando eu tenho um incidente. Agora, você gostaria de falar? Só para colocar, pode passar a palavra para ele, mas só para colocar mais um pouco de pimenta aí nessa discussão. Nessa questão também, nós tivemos recentemente na TV Decision um debate sobre essa questão também dos ataques e dos backdoors. E um CSO falou, participando com a gente, de que, na verdade, para a área que não é de segurança da empresa, isso tem um efeito.
no mínimo um alerta, porque a área de segurança, ela convive com tudo isso, né, de alguma maneira. Mas, felizmente ou infelizmente, as outras áreas acabam sabendo na hora ou da dor, quando ela acontece dentro da empresa, ou quando ela ganha uma repercussão, como a gente tem acompanhado nos últimos meses, né? Então, acaba sendo um processo que impacta e traz uma série de dúvidas. Uma delas é essa, do que você falou, não, mas é isso mesmo? Os softwares já trazem, então, o que a gente vai comprar agora? Em quem a gente vai confiar? Você está acompanhando um pouco isso? Como é que você está percebendo que o mercado, você que está ouvindo o mercado, está sentindo esse momento e as dúvidas que estão surgindo em relação a ataques e a vulnerabilidades? Legal, bom, boa tarde. Eu queria, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que o Anderson levantou um ponto muito bom, né, que é o que fazer quando eu for atacado, né? E veja que eu usei o quando e não o se, né? Porque é muito mais prudente você partir da premissa que mais hora menos hora você vai ser atacado e ter um plano de, se eu detectar um ataque, quando eu detectar um ataque, qual é o meu plano de ação, o que eu vou fazer, né? Qual o nível de risco que a minha empresa está disposta a correr? Em função disso, eu direciono meus investimentos, em função disso, eu monto os meus planos de ação, em função disso, eu desenvolvo toda uma linha de ação, né? Agora, quanto ao que você colocou, Graça, o que a gente vê aqui, né? Essa questão dos backdoors que você comentou. Quando eu compro um produto de tecnologia, ele vem com uma falha, né? Isso é uma coisa que, assim, nenhum fabricante cria um produto com falha intencionalmente, né? O fabricante cria o produto com o objetivo de ter o melhor produto possível no mercado, né? O que acaba acontecendo é que hoje a gente vive um momento na tecnologia em que o nível de complexidade das soluções é muito alto. Você pega sistemas, eles têm milhares e milhares de linhas de código. E aí ele tem que ser retrocompatível com versões anteriores, ele tem uma série de necessidades que acabam tornando muito difícil uma análise, uma varredura daquele código ponta a ponta, né? Então, quando isso acontece, mais hora, menos hora, alguém mal intencionado vai encontrar uma brecha de segurança ali, né? Então, é uma coisa assim que você pode esperar, é por isso que os fabricantes lançam os patches de correção, é por isso que existe todo um plano para se lidar com isso, né? Então, você lida com todas as ameaças que são conhecidas, né? E você continua pesquisando para encontrar novas ameaças. O lado complicado disso é que não são só pessoas bem intencionadas que fazem essa busca. Tem pessoas que estão mal intencionadas e o objetivo dela não é chegar para o fabricante e falar, olha, me dá $500 mil que eu vou te contar aqui qual é a vulnerabilidade do seu produto. Não, ele fala assim, eu vou ver quem tem esse produto e eu vou atacar essas empresas, né? Por isso que elas têm que estar preparadas. Agora, a questão da ameaça persistente é um pouco mais profunda, né? Por quê? Porque a ameaça persistente, ela nasce no momento em que organizações criminosas percebem que desenvolver um processo estruturado e adequado de ataque é lucrativo, né? E quando isso acontece, isso vira um negócio para uma instituição criminosa. Então, assim, ele não vai, como foi colocado na apresentação, não vai ser um ataque pontual que vai ser criado dentro de um quarto de universidade por 2, 3 colegas, assim, vamos pichar o site daquela empresa. Você vai lá, corrige, coloca o seu site de volta no ar, solta um press release e a coisa vai caminhando assim. Não, é uma empresa que é um grupo que, de repente, coloca alguma coisa dentro da sua estrutura e quando você vai ver que isso aconteceu, você já perdeu tecnologia, você já perdeu informações, seu banco de dados de cliente já está na mão do mercado negro, essa informação tem valor no mercado negro, ela é vendida, né? Então, é muito importante que se chame a atenção para que isso existe, para que isso está acontecendo. Isso não é uma surpresa, né? Isso já existe há muitos anos, a gente já comentou isso várias vezes, é importante isso. E eu sei que não é importante para quem está aqui, para as pessoas de segurança, mas é importante que esse tema venha, que ele se torne notícia, porque aí você tem a área executiva da empresa, os diretores, o diretor financeiro, né, que é quem assina o cheque no final das contas, ele percebe que, fala assim, então isso é real, né? Quer dizer, isso não é que santo de casa não faz milagre, né? O pessoal da empresa fala, tem uma ameaça, é bom a gente fazer. Bom, a hora que você vê acontecendo na rua, que você vê acontecer com o seu vizinho, aí o negócio fica mais sério. Então, é importante essa movimentação toda para que as pessoas que têm o poder de decisão e de investir tomem a decisão de efetivamente investir. Segurança não é uma coisa barata, não tem o que fazer. Então, eu acho que esse ponto.
Tá ótimo, excelente, André. Obrigada aí pela sua... Vamos lá para a ponta agora? Isso. Exatamente a convidar aí, né, vocês agora a falarem um pouquinho para a gente depois voltar aqui para o time da Palo Alto. Por favor. Muito bem, boa tarde. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu acho, Graça, que é o momento da gente aprender com as lições. Eu costumo fazer um paralelo. Em 2001, o ataque terrorista das Torres Gêmeas, aquele foi um momento em que a indústria de segurança aprendeu bastante, especialmente a recuperação de desastres. Evoluímos muito de lá para cá. E talvez o caso Snowden, que é, como a gente dizia há pouco, a ponta do iceberg, né? Só um caso, poderia ter acontecido de outra forma completamente diferente, também pode ser utilizado para isso, para a gente ensinar. Mais do que nunca, a área de TI, a área de segurança e informação, precisa do RH dentro das empresas. E vou um pouco além. Quantos dos nossos cursos superiores no Brasil de Direito, de Administração, tem componentes curriculares específicos sobre segurança da informação? Eu não sei se meu colega professor que está aqui concorda comigo. A academia precisa agir, deve agir, para colocar isso para o mercado, porque se a gente espera uma reação do mercado e as escolas vão perceber que, olha, eu preciso mudar a ementa do curso, eu preciso começar a inserir componente, até que isso chegue de volta para o mercado, já passaram 4 anos, 5 anos e o mercado já está diferente, né? Então, a gente deve, na minha opinião, deve aproveitar a oportunidade, deixar de, nesse momento, ser o país do improviso, dos médicos de improviso, das leis de improviso, e efetivamente colocar, né, botar para quebrar, falar, olha, precisamos fazer isso acontecer. O pequeno empresário que vê o caso do Snowden, isso não vai acontecer comigo, isso é muito distante, né, ameaças avançadas e persistentes, isso não vai chegar aqui. Acho que tem 1 ou 2 meses, teve um software malicioso que explorou vulnerabilidades de vários servidores, e eu conheci um microempresário, tem 20 funcionários, que os dados deles foram sequestrados dentro da empresa, sequestrados dentro do servidor, eles foram criptografados, e o sequestrador falou, olha, você tem essa conta aqui, precisa fazer um depósito de R$3.000, senão você vai perder a informação. Então, esse tipo de caso, para um empresário pequeno, para o médio empresário, é muito mais relevante, chacoalha ele muito mais do que o caso do Edward Snowden. Professor, chamando agora, a gente já falou aí, inclusive ele citou aí o caso, a necessidade de envolver aí toda essa área também de formação. Queria que você falasse um pouco a sua opinião aí sobre esse cenário de vulnerabilidade que a gente está avaliando aqui nesse painel. Graça, muito obrigado. É o 4º ano seguido que estou aqui contigo, né? E é um prazer estar aqui contribuindo. Eu queria dar uma boa noite a todos e dizer que eu sou um pouco radical sobre a ótica da análise desta situação que nós estamos vivendo. A questão é a seguinte: será que aqui, nesse público seleto de especialistas que está aqui, alguém pode me garantir que a sua empresa nunca foi invadida ou que não se encontra invadida neste momento? Eu acho que é muito difícil acreditar que alguém possa dizer com segurança que tanto a situação A quanto a B não tenha ocorrido, ou não esteja ocorrendo. Daí vem a seguinte situação: se eu sei que é inevitável um dia a minha empresa ser invadida, eu tenho que pensar de forma estratégica, eu tenho que enxergar o que precisa ser feito para garantir o nível, né, vamos dizer assim, de segurança necessário. Os estudos, as pesquisas que eu tenho feito, têm mostrado o seguinte: mais de 70% das informações que estão nas redes corporativas não são confidenciais, elas podem ser divulgadas, roubadas e etc. No entanto, existe um núcleo de informações que, se devidamente classificadas, poderiam estar isoladas em rede segregada, de uma forma que o nível de segurança, né, não expusesse esses dados à grande rede, à internet. O nosso grande problema está dentro de casa, mas ele principalmente está fora de casa. Quando eu integro meus dados à rede mundial, meu risco aumenta exponencialmente. Por outro lado, eu diria assim, que todo investimento de segurança feito hoje, eu não conheço nenhuma empresa, mesmo pequena, que não tenha já feito, no mínimo, investimento no antivírus,
num firewall, né, muito simples, mas todos têm. E a partir daí, qual é a garantia que as pessoas têm, os empresários têm, que não serão invadidos ou que não terão seus dados, de certa forma, como você disse, sequestrados? Eu diria assim, o sequestro hoje é mais comum do que parece, muito pouca informação as pessoas têm de que isso acontece, mas ele é realmente um dos grandes problemas que a gente vive. Eu sou hoje partidário do que eu chamo de segurança kernel. Eu vejo que o futuro da segurança corporativa reside nesta visão, em se ter, vamos dizer assim, níveis de segurança totalmente segregados para cada tipo de informação. Então, a grande rede, aquilo que pode realmente ser invadido e que, se eu perder, né, eu não tenho grande problema. Por que eu digo que se eu perder eu não tenho grande problema? Porque eu posso ter backup, eu posso ter aquela informação restaurada em outros locais e posso voltar a informação sem ter grande prejuízo. Mas a informação estratégica, aquela que tem valor comercial, aquela informação que realmente precisa ser preservada, ela pode sim estar protegida. No entanto, a gente tem uma outra variável, que é a variável hoje, vamos dizer assim, do próprio colaborador. A engenharia social é um elemento-chave. Eu não preciso de alta tecnologia, de ataque persistente avançado para poder roubar dados altamente confidenciais. O e-mail da nossa presidente Dilma foi invadido e foi roubado por uma questão extremamente simples, só para dar uma ideia. Ela simplesmente não usou o sistema de criptografia que a BIM havia liberado para ela. Então, simplesmente pela simplicidade do uso, ela postou informações que seriam estratégicas, confidenciais, sem utilizar as ferramentas. Então, é apenas uma questão de displicência ou de comportamento humano. Eu não vejo outra forma nessa questão. A criptografia, vamos dizer assim, por mais fraca que seja, ela ainda representa um nível de confiança e confiabilidade boa, principalmente para informações que são voláteis. A informação de um dia atrás, talvez no dia seguinte, não tem valor nenhum. Então, a questão é por aí. Eu acho que a prevenção caminha nesse sentido e a tecnologia nesse sentido. Ok, professor, obrigada. Larissa, você ficou por última aí, tem uma vantagem, né? Muito obrigada, Graça, pelo convite mais uma vez. E acho que é comum aqui a opinião de todos nós que tecnologia existem e que normalmente as empresas já possuem essas tecnologias implementadas, mas o que acaba sendo esquecido são dois pilares muito importantes. Primeiro, processos. No momento que eu tenho uma tecnologia que alarma que uma informação está vazando, seja um vírus que entrou na minha rede, o que eu faço com esse alarme? O que time eu devo acionar? O que você acaba muitas vezes acontecendo é ver casos que alarmes ficam o tempo inteiro lá e as equipes técnicas não fazem nada porque simplesmente não foi definido o que fazer quando esse alarme acontecer. E tem um segundo pilar também que é muito importante, que é pessoas capacitadas. Uma vez esse alarme aparecendo, será que a pessoa que está analisando tem a capacitação técnica de entender aquilo, de fazer uma análise global e chegar a um diagnóstico preciso? Muitas vezes, eles acabam, as empresas como um todo acabam não investindo em conhecimento técnico. Então, esse é o grande pulo do gato, ter pessoas certas para bloquear esse tipo de invasão. Interessante que você colocou, porque uma pergunta que chegou aqui da plateia, do Jordan Bonagura, acredito que é isso, ele faz um comentário dizendo que discorda do comentário do colega, acredito que alguém quando falou sobre a questão de ter especialistas nas universidades. Então, ele diz que, como coordenador de cursos da área acadêmica, sabemos que, infelizmente, é o mercado quem dita as práticas e as regras do mundo acadêmico, né? E, portanto, ele acha que o mercado, os próprios fornecedores de tecnologia, as empresas que usam, é que deveriam exigir um nível de especialização maior de segurança e que isso, com certeza, levaria ou geraria maior interesse das pessoas se especializarem em crimes cibernéticos, em segurança digital e por aí. O que vocês acham disso? Desenhar processos concisos, processos que você tenha um especialista que desenhe e que realmente sejam efetivos para bloquear esse tipo de ataque. Outra coisa muito importante também é que as empresas se conversem nos seus respectivos segmentos, trocando informação. É claro que isso não vai ficar público, mas se teu segmento é de energia, o segmento é financeiro, troque informações com as empresas, com os seus pares em outras empresas,
para que você entenda o que está acontecendo e faça uma prevenção efetiva. Essa questão do compartilhamento gerou uma polêmica imensa, que eu nem vou trazer para esse painel, que foi no painel de hackers, onde os hackers falaram que uma das formas das empresas se protegerem melhor seria se elas compartilhassem os ataques. É simples na visão deles, porque nós compartilhamos do outro lado, né? Quer dizer, os hackers aí, até os hackers do bem que estavam aqui, mas dizendo que os crackers que eles posicionam bem, compartilham bastante. E que essa prática não é usada no mundo dos negócios e tal. E aí muitas empresas ficaram meio reticentes, argumentando, não, mas a gente não pode dar uma informação sobre um ataque, a gente pode colocar a empresa em risco, tornar a empresa vulnerável, se a gente tem ações envolvidas, enfim, é uma questão aí que eu acho que eu não quero trazer de novo, mas só para vocês saberem que esse assunto gerou uma polêmica grande no outro painel que a gente participou sobre a questão de compartilhar informações sobre ataques. Vamos lá, Mariana, o que você tem a dizer aí? Graça, tem algumas coisas aqui. Primeiro, Jordan, sobre certo aspecto você tem razão, concordo com você. E eu sei bem por que você está comentando isso, é muito baseado na sua experiência, na sua vivência e até no meio acadêmico onde você está. Então, eu acho que você está trazendo uma visão, que é uma visão prática da necessidade de mercado. Eu sempre digo o seguinte, os pilares básicos para você pensar em segurança da informação são 4. Primeiro, educação. Segundo, é o gerenciamento adequado de riscos. Você saber que tecnologia você vai utilizar, como você vai utilizar e, principalmente, utilizá-la da maneira mais adequada possível. O terceiro é o compartilhamento das informações. Eu falo isso, você é minha testemunha, que eu falo de ações articuladas voltadas para compartilhamento de informações, seja no segmento da segurança pública, seja no segmento da iniciativa privada. E o último, que agora que começa a se exigir, começa a se apertar e que muda-se o foco, são as ações de governo. Agora, a questão básica, na minha opinião, ainda é a forma como as empresas enxergam questões como essa de segurança da informação. É muito tímido o esforço. E mais, simplesmente, o pensamento predominante ainda é aquele, enquanto está acontecendo na casa do vizinho, o fogo está lá, deixa eu pegar fogo, não estou nem aí. Não se conversa. Não se troca experiência e informação. Se tem uma coisa que eu aprendi em todos esses anos que eu lido com investigação, com ameaças relacionadas à cibersegurança, é uma lição que eu aprendi na qual os criminosos realmente trocam informações. Os criminosos realmente dão suporte uns aos outros. É fato. Agora, a gente é do bem. Nós somos os mocinhos dessa história. Por que a gente não se fala, eu tenho um morro de medo do meu concorrente, vai que ele descobre, eu quero mais é que a casa dele pegue fogo, e aí eu assumo a fatia dele do mercado. Então, logo você assume a sua posição de relevância, você vira alvo também. É um pensamento tímido, é um pensamento que não condiz com a realidade. Se convive com faixas do mercado, na qual certas práticas, eu tolero tantos % de prática desse jeito de ameaça de segurança, porque eu estou tendo uma lucratividade e tal, então está tudo bem. Tudo bem nada. Questão de mentalidade. Ok. Neto, você ouviu... I wanted to offer some structure to threat intelligence sharing. It's a very topic. Estrutura para isso é um tópico que eu amo. Vamos pensar em 3 níveis de compartilhamento. E os 2 primeiros acontecem o tempo todo hoje em dia. Primeiro, o fornecedor compartilha dados, não compartilha. Se você descobre uma nova ameaça, todos os outros clientes têm a mesma inteligência em menos de 1 hora. Então, a gente compartilha numa plataforma. O próximo nível é a integração. As SIM Tools, vários produtos.
é o terceiro nível que você vai um pouquinho além e que você compartilha fora da sua empresa, que deixa todo mundo muito desconfortável. Não é só sobre competitividade, mas se você for hackeado nos Estados Unidos, você pode ser multado, você perde credibilidade, você pode ser processado. Então, a gente está começando agora a encontrar maneiras de compartilhar nas nossas empresas, mas não errem nesse ponto. É a única maneira, se nós nos unificarmos para lutar contra um inimigo unificado, um inimigo único. Mais uma questão sobre compartilhamento, uma contribuição da nossa plateia, do Marlon, dizendo o seguinte: o Marlon é do TRF, está participando com a gente também, e ele diz que compartilhamento de informações sobre incidentes é, na visão dele, os maiores desafios no poder público, uma vez que os órgãos se fecham em ilhas, enquanto o atacante os vê como um só Estado nacional. Então, ele vê que na questão governo, o aspecto de compartilhamento ainda se torna mais crítico ainda. Mas alguém gostaria, na visão aí, não só de governo, mas de empresa privada, falar um pouquinho sobre essa questão do compartilhamento? Nosso painel? Não mais? Ok. Sim? A gente já falou um pouco sobre isso agora, mas ela é muito sensível mesmo, porque é claramente vantajoso, né, pelo menos entre as empresas, compartilhar informação, mas você perde muito, né? Então, do ponto de vista prático, apesar de no longo prazo isso não fazer sentido nenhum, como o Mariano colocou, as empresas pensam muito no curto prazo, elas têm os acionistas. Então, você vai falar assim: olha, eu sou o gestor dessa empresa e eu venho publicamente aqui admitir que a minha empresa não é segura. Então, isso é muito complicado. E realmente ninguém faz isso porque não é uma prática, não faz parte da nossa cultura, e seria muito altruísta da parte das empresas fazer isso, porque ela vai pensar no bem coletivo ao invés do bem só dela. No governo, aí é um outro nível, né? Quer dizer, o governo poderia ter uma unificação maior, né? Uma troca maior de informações. E um outro caminho, né? Quer dizer, a gente precisaria ter mecanismos para compartilhar essas informações, porque o ponto é assim: quando um incidente acontece, o que é importante ali? Não é com quem aconteceu o incidente, né? O importante é que o incidente aconteceu e como aquele incidente aconteceu e como você pode prevenir ele. Então, a gente poderia ter mecanismos de compartilhar isso de maneira anônima, né? E, nesse sentido, os fornecedores de TI acabam fazendo esse papel. Porque quando você sofre um incidente, invariavelmente, você vai para o seu fornecedor e fala: olha, isso aqui está, assim, eu tive um problema com isso, né? E o fornecedor faz esse papel de encontrar a solução e depois disseminar isso. Talvez, com outros mecanismos, esse processo pudesse ser um pouco mais... ele não precisasse envolver necessariamente o fornecedor, mas poderia ter um espírito de comunidade aí mesmo que de uma maneira anônima. Ok, tem uma pergunta aqui da nossa... Opa, sim, Ellen, desculpe. Antes, eu vou te dar a palavra, depois eu trago. Eu concordo assim, realmente quando você está sob ataque ou você foi atacado e a coisa é extremamente grave, a tendência realmente é você buscar o seu fornecedor. Tá? Dificilmente você vai compartilhar porque você não sabe até que ponto alguém consegue te ajudar. Tá? Compartilhar por compartilhar acaba virando uma coisa meio vaga. Tá? Mesmo entre nós, CIOs, a gente, e nós somos, acho que dentro da corporação, quem mais troca informação. Mesmo entre a gente não fica buscando, quando muito eu posso comentar alguma coisa e a partir dali eu buscar o fornecedor dele para tentar me ajudar. Tá bom? Mas não o detalhe. Mas eu queria comentar também uma outra coisa que eu acho que ela é fundamental sobre esse problema de backdoors e esses ataques todos. Hoje, a nossa sociedade ela está mudando e o compartilhamento de informações que até pouquíssimo tempo atrás eram consideradas sigilosas, elas são trocadas na rede. Tá?
Então, você tem um Facebook que as pessoas simplesmente trocam. Então, essa nova, eu vou chamar de geração, mas esse novo pessoal que está entrando agora, eles já estão com um conceito de que não existe tanto sigilo, ou pelo menos ele não consegue entender o grau de abrangência aonde aquela informação vai poder estar levando. Tá? Então, você vê, muitas vezes, demissão por justa causa. Por quê? Porque a pessoa postou alguma coisa que não deveria. Então, esse limite, essa fronteira, ela deixa de existir e aí, consequentemente, ela abre um espaço muito grande dentro das empresas para invasão. Tá? Engenharia social hoje, gente, é fácil, é extremamente fácil, porque basta você querer, as pessoas realmente acabam colocando. Então, eu vejo essas duas coisas aí nesse conceito. Ok, eu já volto para dar oportunidade para vocês comentarem, mas tem uma pergunta que chegou aqui pela internet e que eu vou deixar tanto para o Métel quanto para o Arthur, que ainda não falou, poderia comentar também. A pergunta é do Leonardo Freitas, de São Paulo. Eu li uma pesquisa do Gartner dizendo que em 2020 existirão múltiplos cenários de ameaças e ataques. Nesse cenário, os departamentos de TI terão muito pouco controle sobre equipamentos de usuários e sobre serviços que esses equipamentos consomem. Ou seja, está me parecendo o seguinte, se já é complicada a situação que vivemos hoje, isso pode piorar muito? Acho que para vocês é importante dar uma resposta, não deixar o Leonardo tão preocupado, sem dormir, se isso pode ficar muito pior. Vamos ver se eu consigo sair alguma voz. Eu poupei você, porque você está junto comigo, a gente combinou, né? Mas a minha ainda conseguiu chegar aqui até o final do evento. Na verdade, essa situação é um exemplo de oportunidade e risco. Minha voz. Mas está dando, se você aproximar um pouquinho, melhorou. Eu sou um torcedor do Flamengo, ontem teve o jogo, eu fui ao jogo, tive oportunidade, peguei chuva, tive um problema. O benefício, para mim, suplantou o risco. Então, trazendo para esse contexto, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que a gente tem cada vez mais informação na rede, não é à toa que Big Data é uma grande prioridade hoje das empresas. Você tem uma oportunidade muito grande de usar todos os benefícios que colaboração, tratamento de dados, toda a parte do Bring Your Own Device, que está revolucionando o acesso, mobilidade. Isso traz uma série de oportunidades. Sem dúvida nenhuma, vai trazer riscos. Eu não tenho a menor dúvida, eu não conheço em detalhes a pesquisa do Gartner, mas daqui a 10 anos, o cenário, sem dúvida, vai ser muito diferente. Talvez bem diferente até do que o Gartner previu. E também não tenho dúvida que as soluções para nos defender, tecnologicamente falando, em relação a esse cenário, vão mudar muito. As soluções que existem hoje, muitas delas não existiam há 10 anos atrás. Porque esse tipo de risco que a gente vê cada vez maior hoje, não era tão forte há 10 anos atrás. Tem um filme que eu uso muito como exemplo, que foi com o Leonardo DiCaprio, Prenda-me se for capaz. Nada especial com investigação, fizeram um caso, onde você tinha um criminoso que via uma oportunidade e ele procurava sempre estar à frente, porque ele via um benefício. Então, é o que está acontecendo com o cybercrime hoje, por toda a dificuldade que às vezes a gente tem, que a gente discutiu aqui, de processos, de formação, de conscientizar a empresa como um todo da importância disso. E aí a gente não está falando só, mas a área de negócio não está, o business não está dando atenção e não está liberando mais budgets. Se a gente olhar para a indústria, para os executivos de TI, será que a gente está conseguindo vender internamente os benefícios para o negócio? Será que a gente está conseguindo adequar a linguagem do negócio? Então, de novo, não existe uma bala de prata para salvar tudo, mas eu acredito, sem dúvida nenhuma, na capacidade de todos que estão aqui, porque não tem fabricante que vai resolver isso, não tem ninguém sozinho que vai resolver isso, vai ser uma comunidade que junta, vai encontrar caminhos para resolver isso, e eu acredito muito em colaboração. Eu acho que a gente vai encontrar uma maneira de colaborar
Acho que quando se chama a atenção, se tem medo de colaborar, se pensa sempre no grande momento de vazamento. Mas, às vezes, com pequenos gestos, com uma colaboração de um malware que foi identificado, com a colaboração de uma boa prática para se defender em relação a isso, a gente pode somar muito dentro dessa comunidade e evoluir com muito mais velocidade. Olha, eu ia dar para vocês concluírem, mas você fechou o painel, eu já vou encerrar agora, porque está excelente, não vou pedir mais esforço, acho que foi ótimo, a gente tem até mais perguntas, mas, infelizmente, né, nosso tempo esgotou, mas foi excelente. Ótima aí a conclusão, ótima participação de todos vocês. Muito obrigada também por vocês que nos acompanharam até agora. Vamos ainda continuar no Security Leaders e palmas para todos os participantes aqui.